Gente, bom dia. Vamos começar? Eu vou pedir novamente para que todo mundo coloque o celular no vibra, porque capta o som e depois fica feio no YouTube, para ver que a gente é educado. Bom, hoje é a nossa última reunião do ano do CEPOP. Aqui está a nossa programação. A gente já teve o nosso café de boas-vindas. Eu queria apresentar para vocês a nova secretaria executiva. Então, vai ser eu, a Clara, que está de férias. E eu queria apresentar a nossa nova coordenadora, Daisy. E tem mais uma outra pessoa também, que está substituindo a Pamela, que é o William. Por favor, William. Está aqui. Antes de mais nada, bom dia, primeiramente. A gente quer agradecer a presença de vocês. E eu acho que não dá para deixar de mencionar o seguinte, que nós estamos atravessando um momento hoje, e vocês são testemunha disso, que vocês fizeram uma caminhada até o dia de hoje para estar acontecendo e para estar existindo o CEPOP. Tá? E eu não poderia de citar aqui o nome de duas pessoas que merecem uma saudação, não estão aqui com a gente porque foram fazer outros trabalhos, né? Que é o caso da Pamela e da Mariana, que também colaboraram junto aqui com a Larissa e com a Clara, toda a organização, a estrutura do CEPOP. Então, eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para as companheiras, né? Porque eu acho que o trabalho do CEPOP, ele está dentro dessa estratégia da nossa democracia participativa, né? E vocês, acima de tudo, são os protagonistas desse processo. Isso que é importante estar mencionando, né? Com todos os atropelos, problemas que tem no dia a dia, mas isso faz parte da nossa história. Isso faz parte dessa iniciativa, né? Dessa resistência da gente colocar a importância da descentralização do governo. E isso não se dá da noite para o dia, perfeito? Então, eu espero, né, que eu atenda às expectativas da companheirada, né, da gente tentar fazer esse trabalho conjunto, que já está em andamento, e que o dia de hoje seja produtivo, né, que a gente tenha aí as contribuições de vocês aí no debate. Nós temos pessoas também muito especiais aqui da Secretaria de Finanças, que vai estar dando uma grande contribuição para nós, tá bom? Então, muito obrigada. Gente, dando continuidade à nossa programação comum, foi enviada para vocês a ata do último pleno. Eu queria saber se alguém tem alguma ressalva em relação à ata. Então, a ata aprovada. Bom, agora eu vou chamar o coordenador do Conselho Municipal Participativo, Marcos José, que ele vai dar um informe em relação às eleições do Conselho. Pessoal, bom dia. Obrigado aí. Obrigado, pessoal do CEPOP. Queria aqui só passar alguns números para os senhores e senhoras. Tá? Por enquanto, estamos atualizando dia a dia, ainda estamos recebendo informações das subprefeituras. Nós temos 2.524 inscritos. Na eleição passada, a gente teve 2.766 inscritos. A gente crê que vai chegar até uns 2.600. Então, a gente crê que isso está de bom grado, até pelas dificuldades encontradas de divulgação. A gente sabe das dificuldades que foi esse processo de 2 anos que os senhores estão tocando, o desânimo de muitas pessoas, mas esperamos, junto com o CEPOP, a gente lá no Conselho Participativo, secretarias, envolver e melhorar essa relação, e esperamos motivar os conselheiros atuais, os futuros,
e aqueles que desistiram a voltar e participar do processo. A gente tem 1.202 mulheres inscritas, 1.228 homens inscritos e 94 imigrantes inscritos. A maioria das subprefeituras tem os distritos, os 96 distritos, aí colocar 90%, tem a cota de 50% de mulheres candidatas, e é isso. Eleição prevista para o dia 6 de dezembro, correto? A eleição, e pode, por um problema de tecnologia, de equipamentos, a gente está com conversa com o Prodan para fazer no dia 6. A gente está com dificuldade, certo? Então, a dificuldade é que a Prodan, ela teria um tempo, ela prometeu para a gente. Não, eu vou tentar, eu vou explicar do começo ao fim, se me permitir, são 5 minutos, e aí vocês vão entender, porque não tem problema. Conselho tutelar, os senhores estão acompanhando, correto? Eleição do conselho, que era para ser dia 30, foi adiado para o dia 15. Por que foi adiado para o dia 15? Porque tem que contratar a urna eletrônica. Prodan não fez esse processo, porque fica muito caro, ia ficar um processo de 5, 6 milhões para fazer o contrato da eleição do Conselho Tutelar, e o nosso também ia ficar por volta disso. Então, foi feito o quê? Prodan buscou uma parceria com a SME, só que aí, para fazer, e aí utilizar o equipamento de uma empresa de SME, que gerencia os computadores, os laboratórios de computação de cada escola. Só que isso aí teve que um processo de aditivo de contrato, um monte de coisa, negociar com a SME, e eles conseguiram e vão fazer dia 15. Nós tentamos embarcar nesse mesmo processo, que era fazer o quê? Parceria com a SME, Prodan, SME, usar os mesmos equipamentos dessa empresa. A gente não vai poder fazer isso. A gente vai ter que fazer, a Prodan tem que fazer o quê? A Prodan vai ter que fazer uma licitação nova. Então, ela tem esse período, daqui até o dia 6 de dezembro, fazer uma licitação nova para uma empresa que forneça os computadores para a gente ter votação em urna eletrônica. E aí a gente também não podia contar com o TRE, por quê? O TRE vai fazer a eleição agora da OAB. E a OAB solicitou isso desde o ano passado, o fornecimento das urnas eletrônicas. Fora o problema todo de logística que existe se a gente tivesse pego o TRE. Então, se os caras conseguirem fazer a licitação, a gente vai ter urna eletrônica. E aí a gente vai ter para o dia 6 de dezembro. Se os caras não conseguirem fazer isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que pensar, ou muda o processo de eleição, em vez de ser urna eletrônica, a gente vai fazer manual, no papelzinho. Pessoal, existe... Espera aí. Estou falando as opções aqui. Uma opção para manter dia 6 é isso. Se eu não tenho urna eletrônica, eu faço o quê? Se eu não tenho urna eletrônica... Não, se eu não tenho... Não. Deixa eu te falar as opções que eu tenho. Se eu não tenho urna eletrônica, eu faço em papel, correto? Não. Isso... Espera aí. Eu tô falando as opções aqui. Uma, se eu quero manter a data, é isso. A outra... Espera aí. A gente está nesse processo há mais de um ano, desde quando terminou a outra. Meu caro, a lei nos obriga a contratar uma empresa, que é da prefeitura. Eu vou fazer o quê? Eu não posso chegar no mercado e pegar os computadores e fazer o processo. Dia 6 de dezembro é isso. Ou a Prodan resolve, ou faz papel. A outra opção, que vai ser o que vai acontecer de verdade, é a gente ou jogar para o dia 13 de dezembro, ou jogar para o ano que vem. Não. Pessoal, não.
Tem que ser antes do dia 25 de janeiro. Tem que ser dia... Não tem opção. Não, aqui um tá. Não, aqui, pessoal, aqui o que eu estou fornecendo para vocês é informação. Eu estou fornecendo para os senhores... Não. Eu estou falando o seguinte, para ele terminar de falar, sem ele colocar hipóteses, né? Ele fala todos os problemas que ele tem. E aí depois a gente vai e fala também. Porque não pode deixar ficar fazendo. Pessoal, o que eu estou oferecendo para os senhores e para as senhoras é informação. Eu poderia falar assim, ó, o processo está lindo, maravilhoso, dia 6 de dezembro. Abraço. Agora, o que eu estou fazendo é o seguinte, estou falando as possibilidades do processo. Eu estou sendo transparente. Agora, se eu não posso ser transparente com os senhores, me desculpa. Certo? Eu estou abrindo a transparência para os senhores de um processo complicado. A gente, por determinação de lei, a gente tem que contratar a Prodan, e igual se for para fazer eventos, a gente tem que contratar a Espetures. Então, e a gente depende da outra ponta. Infelizmente, é isso. E a gente está fazendo todo o esforço para acontecer o quê? O processo corretamente, dia 6 de dezembro. É isso. Agora, eu estou colocando as outras ocorrências que podem ter. Para os senhores. Obrigado, tá? Gente, ó, é o seguinte, sobre as questões das eleições do Conselho Participativo, vocês podem depois conversar em off ou por telefone. A gente vai focar no pleno do CEPOP. Se der tempo, dentro da nossa programação, a gente retoma essa discussão. Mas não é o caso, a gente vai seguir a programação. Eu queria chamar agora a Letícia Neri, que ela é da Secretaria de Cultura. Não. Não. A gente tem uma ordem do dia. A reunião é do pleno do CEPOP. Desculpa, gente. Gente, tudo bem, vocês podem conversar com o Marcos José lá fora. Tudo bem, Paulo, na hora que você for falar. Na hora que vocês forem... Gente, ó, uma questão de ordem e respeito. A gente tem uma programação do dia, foi dado o informe sobre a eleição, o tema aqui é CEPOP. Nós somos o Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos. E nós vamos nos focar na nossa agenda. No momento da inscrição dos conselheiros, o que vocês quiserem falar, vocês têm os 3 minutos, como sempre foi acordado. A gente nunca inibiu ninguém de falar, mas a gente tem que seguir uma regra que foi já pactuada. A gente enviou a pauta, a ata, tudo por e-mail, e ninguém se indispôs em relação a isso. Foi dado o informe sobre a situação da questão eleitoral. Vocês podem discutir isso, vocês podem fazer isso na fala de vocês, só que eu não vou mudar a ordem do dia. Nós não vamos mudar a ordem do dia, porque isso já foi pactuado anteriormente. Quando a gente colocou a programação aqui e a gente deu início à reunião, todo já foi pactuado. Tá bom? Bom, agora eu vou chamar a Letícia Neri, que é da Secretaria, que faz parte da São Paulo Aberta, e ela vai dar informe em relação às oficinas. Cultura. Na verdade, eu sou de relações institucionais. Eu sou de Relações Internacionais Federativas. É uma das secretarias que faz parte da São Paulo Aberta. Não sei se vocês lembram, ano passado a gente teve um diálogo São Paulo Aberta, que a gente foi em todos os conselhos participativos falar sobre a São Paulo Aberta e sobre o governo aberto em São Paulo. A São Paulo Aberta é uma política intersecretarial, tem 13 secretarias e mais a Prodan, para instituir a política de governo aberto em São Paulo, que são iniciativas de participação, de transparência, integridade, inovação tecnológica. A São Paulo Aberta articula essas coisas para fomentar essas ações nas políticas públicas. Eu não sei se vocês ouviram falar, a gente teve um edital, que foi o Agente de Governo Aberto. Ele ficou aberto até agosto, 17 de agosto, e o intuito dele foi selecionar 48 pessoas que vão dar formação nesse tema que eu falei, de governo aberto, em participação, transparência, em temas relacionados com tecnologia.
e foram selecionadas 48 propostas de pessoas que vão para todas as regiões dar formações, oficinas sobre esses temas. Então, a gente vai ter oficina sobre programação, a gente vai ter oficina sobre participação social, sobre mapeamento, georreferenciamento, que é colocar todas as informações num mapa só, para ter uma visualização geral. Vai ter oficina sobre análise de dados, de lei de acesso à informação, sobre comunicação, ferramentas de comunicação em rede, comunicação geral. A gente vai ter diversas oficinas, e muitas delas são para conselheiros, ou tem vagas para conselheiros. Então, o intuito de vir aqui hoje é divulgar isso. Elas vão começar agora em novembro. Foram divididas em 2 ciclos, né? Então, o primeiro ciclo começa em novembro e vai até abril do ano que vem. Tem oficinas que são de 1 mês, tem uma oficina que é de 6 meses, que é um curso mesmo. Tem oficinas que são mais rápidas, que são de 1 dia só. Então, é do jeito que vocês quiserem fazer. Tem oficina de tudo quanto é tipo. Não, é para mais também. São abertas. A maioria das oficinas são abertas para público em geral. Tem oficinas que são para gestores e tem oficinas que são para conselheiros. E tem oficinas que é mesclado. A programação toda vai estar no portal da São Paulo Aberta até amanhã, que é saopauloaberta.prefeitura.sp.gov.br. A inscrição pode ser feita através do e-mail. Vocês podem mandar um e-mail para saopauloaberta@prefeitura.sp.gov.br, ou preencher um formulário no portal que eu falei para vocês, ou então fazer a inscrição diretamente no dia da oficina com o oficineiro. Então, é isso, é um convite. A programação vai estar toda lá. Vai começar na primeira semana de novembro. Então, tem oficina que vai ser um dia só, que aí vai ter uma carga horária de 2h30. Tem oficina que vai ser de 1 mês, aí vai ter carga horária de 10 horas mensais, que vai ser um encontro por semana. Tem oficina que vai ser de 3 meses, de 1 mês e meio, de 6 meses. Tem várias oficinas. Aí é legal vocês conhecerem lá e ver. Aí estão todos convidados. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não? Gente, só lembrando, essa São Paulo Aberta foi aquele que teve o processo seletivo, que todo mundo podia inscrever suas oficinas e ia ganhar a bolsa. Então, agora é o momento que vai ser prestada essas oficinas. Vão ser nas 32 subprefeituras, elas têm uma repetição, então depende do tema. Então, se vocês entrarem no site da São Paulo Aberta, vai ter o tema e vai ter o quanto ela se repete e a duração do curso. Tá? Então daí vocês veem, aí vai ser por sub, então elas vão ser ofertadas nos CELs, nos telecentros e no CCJ, enfim, onde a gente tiver espaço com computador, mas vai ser descentralizado, vai ser em todo o território. Tá bom? Bom, eu quero agora convidar o Paulo e a Deise para compor a mesa. Paulo, pode vir aqui. Vem, Raimundo. Gente, a gente pegou uma ordem, enfim, aleatória. A gente queria o Paulo, porque o Paulo sempre fala do céu, cidade Ademar. Um homem e uma mulher. Vem, dona Helena. Vem. Vou puxar a cadeira, dona Helena. Pegar a cadeira, peraí. Senta aqui por hora. E eu gostaria de chamar o nosso querido coordenador da COPLAN, o Pedro Marim, nosso conselheiro e parceiro. Já é para falar? Não, peraí. Passa um slide. Gente, só retomando então, essa é a nossa bolinha clássica de como é a nossa rotina todos os anos. A gente terminou todas as etapas
Então, agora a gente está aqui na devolutiva da LOA, na versão participativa, que o Pedro vai falar um pouquinho para a gente como ficou a peça que foi enviada para a Câmara. Tá? Agora é toda a sua fala. Obrigado, Larissa. Bom, gente, vamos lá. Bom dia a todas e todos. O que foi, Cláudio? Apaga a luz. Alguém pode apagar a luz? Bom, a ideia aqui, como sempre, é a gente falar de dinheiro, né? Eu só venho aqui para falar de dinheiro com vocês. Então, a ideia é eu falar para vocês como é que ficou a proposta de orçamento que foi para a Câmara, depois de todo aquele processo que a gente fez de audiências públicas, dos conselhos definirem as suas prioridades, das discussões com as secretarias, como é que ficou o orçamento. Vai ser uma apresentação rápida, né? Como sempre, o desafio dessas apresentações é entrar no detalhe, porque é muito detalhe, cada um de vocês tem interesses diferentes. Então, a gente faz um apanhado geral, aí tem as perguntas, enfim, vocês têm acesso a gente para tirar dúvidas. Essa proposta já está no site de finanças, então dá para consultar lá tudo que está na Câmara. Então, quem quiser ver o detalhe da coisa, pode entrar lá, pode acessar, pode ver. A Larissa pode, a Larissa, a gente pode ajudar vocês a encontrar o que vocês estiverem procurando, tá? Então, voltando àquele nosso gráfico já conhecido, como é que ficou a distribuição do orçamento por fonte? Então, a fonte 00, que é o Tesouro Municipal, ela está respondendo por 65% do orçamento. Então, como sempre, a fonte mais importante. No ano que vem, a gente vai ter já um impacto bem claro da questão da renegociação da dívida. Então, nosso gasto com a dívida ele está bem mais está reduzido, cerca de 1,5 bi. A gente tem também a recuperação dos depósitos, que a Prefeitura vem fazendo junto à União, da diferença do valor que foi negociado com o valor anterior, a gente está depositando esse ano, e no ano que vem esse valor vai entrar de novo para a Prefeitura. Então, isso contribui para que, mesmo num ano de crise, como vai ser o ano que vem, né, infelizmente, a gente ainda... o mercado ainda não prevê um grande movimento de recuperação no ano que vem, a gente vai ter um crescimento razoável da fonte 00. Significa que a Prefeitura não vai sofrer tanto quanto outros entes estão sofrendo agora. A gente está vendo notícias do Rio Grande do Sul, por exemplo, está com problema de pagar folha de pagamento. Então, a Prefeitura não deve passar por grandes dificuldades financeiras no ano que vem, mas também não vai permitir uma grande expansão de despesa no último ano. Então, a gente vai conseguir manter uma situação equilibrada, infelizmente, sem conseguir ampliar muito o espaço para investimento. Tá? Além disso, a gente tem lá a fonte 01, que são operações de crédito. Aqui ainda não tem nenhuma grande operação de crédito prevista no orçamento. Qualquer operação de crédito que a Prefeitura for contrair, agora que renegociou a dívida, tem que ter aprovação específica da Câmara, então ainda não tem previsão no orçamento. O que tem aqui, esses 102 milhões, é dos programas do PEMAT e PENAFEM, que são programas do governo federal para melhoria de gestão da parte administrativa da Prefeitura. Tá? Então, o valor pequeno é a única, até agora era a única operação de crédito que a Prefeitura poderia contrair. A gente tem as transferências federais, está previsto mais ou menos 6,7 bi, transferências estaduais, 686 milhões. Fundeb está previsto 3,7 bilhões. Outras fontes, 122 milhões. Recursos próprios da administração indireta. Isso aqui, retomando, né? A gente sempre vai retomando. Aqui é principalmente, né, os recursos que os servidores da Prefeitura contribuem com o IPREM, 3,4 bilhões mais ou menos. Recursos vinculados, 4,1 bi. E recursos próprios da empresa dependente, 96 milhões, fazendo um orçamento total de 54,4 bi. Então, essa é a proposta de orçamento que está na Câmara. Vai ser debatida pela Comissão de Finanças e Orçamento, pelas várias comissões temáticas. Vão ter as audiências, como todo ano, né, a Câmara Pública deve chamar audiências públicas. Recomendo que todo mundo participe e acompanhe aí os debates nos temas que cada um acompanha. Próximo slide, por favor. Como é que ficou a divisão por órgão dos recursos, né? Como sempre, a educação é prioridade absoluta no orçamento. Esse ano, o Plano Municipal de Educação ele estabelece que a Prefeitura vai mirar num horizonte de 33% das suas receitas de impostos
aplicados na educação. Isso foi aprovado no Plano Municipal de Educação, que foi aprovado pela Câmara nesse ano. No orçamento desse ano, a gente já está nesse patamar. Então, assim, a educação ela está bastante privilegiada na peça orçamentária que foi enviada para a Câmara, com 33,01% das receitas de impostos aplicadas em educação. Vocês vão olhar, mas espera aí, por que aqui está 20%? É aquela velha história que a gente sempre fala, né? Aqui a gente está olhando todas as fontes. Então, tem transferências federais, estaduais, recursos vinculados. A conta dos 33%, dos 25%, dos 6%, que é a conta do percentual mínimo de educação, ela é sobre as receitas de impostos. Então, das receitas de impostos, 33% está para a educação. A gente já está cumprindo o que o Plano Municipal de Educação estabeleceu no primeiro ano da aprovação. Então, foi uma diretriz muito clara do prefeito de privilegiar essa área. A saúde está com 17%. Encargos, que aqui é dívida, precatórios, né, está com 13% do orçamento. É uma diminuição, se a gente olhar os outros anos, pela primeira vez, encargos está ocupando um espaço menor do orçamento. Isso é efeito também da renegociação da dívida, mérito do prefeito, que conseguiu essa renegociação lá em Brasília. Previdência dos servidores, 13%. E a gente vem transporte, serviços, obras, né, CIURB, né, obras, infraestrutura urbana, subprefeituras, habitação. Lembrando que aqui não entra Minha Casa Minha Vida, a gente sempre fala isso. Minha Casa Minha Vida é aplicação direta do governo federal. Quer dizer, o governo federal remunera as empreiteiras e as entidades que participam do programa diretamente, não entra no orçamento da prefeitura. Assistência, onde eu estava? Assistência, desenvolvimento urbano. Aqui o valor é alto por conta das operações urbanas, né, das questões que são de responsabilidade da SMDU. Câmara e Tribunal de Contas, Legislativo, Esportes, Cultura, Segurança Urbana. E aí finanças, governo, negócios jurídicos, gestão, verde, direitos humanos e outras. Então, aqui é a distribuição do orçamento por órgão, pela secretaria que vai executar a despesa. Tá? Próximo, por favor. Bom, como o tema mais votado por vocês, né, por todo mundo que participou das audiências públicas, foi a questão das subprefeituras, né, isso foi um recorde de votação, aí, inverteu a tendência que a gente via normalmente. Né? Normalmente, saúde era o tema mais falado em todas as audiências. Esse ano foram as questões de zeladoria e obras, né, e iluminação pública, coletas seletivas, né, o cuidado com a cidade. Eu acho que pegou muito forte nas audiências públicas desse ano. Então, a gente está detalhando um pouco as despesas dessas áreas. No Planeja Sampa, hoje a gente vai colocar. No site de finanças já está. Tá? Desde o dia que a gente protocolou, está lá. Mas é bom colocar no Planeja Sampa, porque fica tudo no mesmo lugar. Né? Então, esses são as despesas com as dotações das subprefeituras e o destaque de coleta seletiva e iluminação pública, que também foram coisas bem demandadas. Então, tem essa previsão de 10 milhões para obras em canais e galerias, 21 milhões para reformas de calçadas, 180 milhões de recapeamento, aumento expressivo, 5 milhões de sistemas de gestão de fiscalização, que a coordenação das prefeituras está fazendo, 1 milhão para o projeto de praça de atendimento e 134 milhões para intervenção, urbanização e melhoria de bairros. Além disso, a gente tem 8 milhões de reforma, construção, ampliação e reforma de equipamentos das subprefeituras, 26 milhões para a melhoria de bairros, 7 milhões e 200 para a reforma e acessibilidade em passeios públicos nas subprefeituras. Né? Aqui tem uma divisão entre o que é da coordenação e o que é das subprefeituras. Iluminação pública, 87 milhões, coleta seletiva, 47 milhões, e as ações de zeladoria como um todo, com 615 milhões. Então, as ações que foram as que tiveram mais votos por conta das audiências públicas, elas estão distribuídas dessa forma. A gente quis dar esse destaque, porque foi o que foi mais votado. Eu precisaria ver. Não tenho de cabeça. Bom, eu acho que
do orçamento era isso. Aí a gente vai para as plenárias, se tiver alguma pergunta que eu possa responder, eu respondo. Mas antes de terminar... Era esse o último slide, né, Sushi? Tem mais alguma coisa? Então, antes de terminar, eu queria me despedir de vocês. Essa provavelmente vai ser minha última reunião do CEPOP. Eu vou me afastar por um tempo, porque eu tenho uma outra missão aí para concluir. Eu estou fazendo doutorado. Eu peguei o bonde da Mariana. Eu vou precisar de um tempo para terminar. Na verdade, o meu prazo é no começo do ano que vem. Eu vou precisar ficar um período... Eu não consegui avançar muito, tanto na prefeitura. Agora não tem jeito, a corda já está no pescoço. Para mim é muito difícil sair. Eu lembro das primeiras reuniões, quando a gente estava com essa ideia de criar o CEPOP, que a gente foi pensando nesse modelo... Eu, a Mariana Almeida, a Bel, né, no gabinete da Sempla. E assim, acho que não poderia fechar de um jeito melhor. Hoje eu ouvi um depoimento bem bonito da Helena aqui, falando de como o CEPOP contribuiu na luta para a questão da UBS da Vila Lema, enfim, e vendo que vocês estão sempre vindo, sempre aqui, a gente sempre trocando. Eu acho que assim, com todas as dificuldades, com todas as limitações, trabalhando com orçamento, eu aprendi muito sobre as limitações também da gente no setor público. Eu acho que a gente fez uma coisa legal, fez um trabalho que vale a pena. E, enfim, fico muito feliz de ter participado dessa história aí com vocês. Acho que não é uma despedida, a gente vai estar sempre junto aí na luta. Contem comigo por que precisar, vocês têm meu contato, hein? É só entrar em contato com qualquer coisa. E, para terminar, queria apresentar o Alex. O Alex é da Secretaria de Finanças, ele vai ficar como coordenador no meu lugar. Cara bem bacana também, auditor, fiscal, vai mandar muito bem, tenho certeza que vai substituir muito bem. Obrigado por tudo, gente. Vamos lá. Obrigada a você por ter nos ensinado bastante. Calminha, gostaria de fazer uma pergunta. José Raimundo, Campo Limpo, né? Então... Eu gostaria de saber, assim, esses 6,7 bilhões, né, de transferência federal, é o obrigatório mais o voluntário ou é só o voluntário? Esse é o voluntário. Ok. Outra questão. Numa das planilhas que você apresentou, tem 54 bilhões como orçamento previsto para o próximo ano. Na outra planilha está 51, quando você soma todas as secretarias. Então, gostaria que você esclarecesse. E, com relação à habitação, aquele volume que está para a habitação, as desapropriações para fazer o Minha Casa Minha Vida é pago com esse dinheiro? Ok. Gente, Pedro, vai se programando aí. Eu só queria chamar a Fernanda, que é a nossa conselheira representando a controladoria, para ela dar um informe em relação à Lei de Acesso à Informação. Olá, bom dia a todos e todas. Mais uma vez aqui na reunião do CEPOP. Rapidinho, vocês devem ter acompanhado na imprensa a questão de sigilo. Aqui a gente teve uma alteração no decreto municipal. Hoje, só uma comissão que a gente tem, já existia, uma comissão municipal de acesso à informação, pode dizer se uma informação é sigilosa ou não. Antes, todos os secretários, subprefeitos podiam fazer isso. Para minimizar essa coisa de os secretários poderem classificar ou desclassificar a informação que é sigilosa, restrita, isso vai agora passar para a comissão, né? E vocês podem acompanhar essa comissão pelo site. E também tem uma novidade muito legal, vocês acompanharam nos últimos tempos, oficinas da controladoria para fazer pedido de informação, para mexer com os dados públicos, portal da transparência. A gente vai continuar com essas oficinas. Agora também a gente está em parceria com a Secretaria de Serviços, vai para os telecentros também fazer essas oficinas. Mas tem uma novidade legal que a gente passou a abrir todos os pedidos de informação da cidade. Então, tudo que já foi perguntado antes, inclusive por vocês, está disponível agora na internet. Só que a gente tirou o nome de quem perguntou, claro. A gente fez um trabalho cuidadoso para tirar todos os nomes que pudessem identificar o solicitante, né? Então, agora, se vocês forem no
pedidorespondido.info, www.pedidorespondido.info, vocês conseguem pesquisar por palavra uma informação qualquer. Então, de repente, alguém já perguntou antes aquilo que vocês querem saber, né? Se vocês não acharem ali, vocês fazem um pedido de informação como sempre. Mas isso é mais uma iniciativa de transparência para ampliar e para facilitar o trabalho dos conselheiros, inclusive, né? Então, qualquer coisa vocês falam comigo. É um projeto que está em construção, ainda vai melhorar. A gente vai permanentemente subindo os novos pedidos de informação que forem chegando, né? De tempos em tempos, não dá para fazer isso de forma automática, mas quem tiver também contribuições para esse projeto, ideias ou sugestões, podem falar diretamente lá com a Controladoria, tá bom? Obrigada, bom dia. Bom, gente, eu contei aqui, a gente tem bastante inscrição, então eu vou ser chata com relação ao tempo para dar para todo mundo falar. Como a dona Helena está compondo a mesa, vou passar para você. Tem alguma coisa para falar? É referente aqui ao que foi lido? Bem, como eu tenho a liberdade de falar o que eu quiser, eu vou falar o seguinte. Nós todos, né, creio que estamos terminando o nosso mandato, agradecidamente a essa juventude toda que veio da Secretaria de Relações Governamental, trabalhar conosco, nos ensinar, aprendemos com ele e ele conosco. Agora, uma coisa, eu sou agradecida pela minha subprefeitura da Vila Prudente. Foi uma UBS integral, que já estava há 30 anos capengando de gabinete em gabinete, com aquele grupo chamado Comissão de Bairro, e não saiu. Mas, quando nós,